Ciao, mi chiamo Giulia e oggi ti parlerò della prova di produzione orale nell'esame B1 Cittadinança. Então, gente, hoje eu vou começar falando um pouco de 5 coisas que vocês precisam saber para fazer a prova de produção oral e que geralmente as pessoas não costumam falar muito sobre isso. Bene, prima cosa. Você não precisa saber falar de tudo. Talvez para algumas pessoas isso seja um pouco óbvio, talvez para outras seja uma surpresa, mas acontece que o nível B1 é o nível intermediário 1, então ele também não é tão fácil assim como algumas pessoas pensam de eu sei falar buongiorno, eu vou lá fazer essa prova e vai dar tudo certo. Não, precisa estudar e precisa estudar bem para poder ir bem na prova. De qualquer modo, na parte de produção oral, vocês têm que ter domínio de duas situações. A apresentação pessoal de vocês, ou seja, vocês precisam saber falar nome, idade, onde vocês moram, se vocês gostariam de morar na Itália, também é importante vocês falarem o que fazem, qual trabalho e o que gostam de fazer no tempo livre. E essa primeira parte tem apenas 1 minuto, então vocês precisam ter um domínio da apresentação pessoal. Além disso, eu sempre digo para os alunos acrescentarem alguma coisinha a mais sobre si mesmos. Então, como é formada a família, se tem filhos, se tem gatos, se tem cachorro. Eu sempre dou essa dica assim para a pessoa preencher o tempo. Então aí a gente já chega no meu segundo ponto importante, que é ter domínio da apresentação pessoal é importantíssimo, é o básico para fazer essa prova. Mas vamos à segunda parte. Ali vocês têm que escolher uma temática, ok? Dentro dessa temática, vocês vão ter opções como viagens, cotidiano, trabalho, cinema, livros. Então vão ser coisas sempre relacionadas a tempo livre e trabalho e viagens. Claro, tem uma parte importante que geralmente entre essas 4 opções de temáticas, tem uma que é relacionada à cultura italiana. Mas claro, se você não tem muita proximidade, assim, não sabe o que poderia falar por não ter viajado para a Itália ainda ou algo nesse sentido, você não precisa escolher essa opção. Tem alguns alunos que me falam isso, que sentem dificuldade em falar sobre essa temática por não terem viajado para a Itália ainda, então não conhecerem coisas tão específicas que às vezes pedem nessa parte aí. E aí escolhem algo mais relacionado ao cotidiano, certo? É só uma temática que a gente precisa escolher. Por isso que eu digo, vocês não precisam saber falar de tudo. E saber falar de cotidiano e de tempo livre é algo bem básico para quem estudou um pouquinho de italiano. Então, assim, vocês têm que estudar italiano. Isso é muito importante ter em mente. Vocês não vão chegar nessa prova aí tendo visto 1 ou 2 vídeos no YouTube. Vocês têm que ter uma constância de estudo. E eu não estou falando que vocês têm que necessariamente se inscrever em um curso formal, fazer aulas particulares com uma professora. Vocês podem muito bem aprender sozinhos, mas precisa ter constância de estudo e tempo de estudo também. Não basta estudar ali por 2 meses e achar que vai estar tudo certo, a não ser que você seja um gênio, você não vai passar na prova com 2 meses de estudo. Então isso aqui também é um fato importante para a gente já ter em mente no início desse vídeo, né? Bom, visto isso, que vocês não precisam saber falar de tudo, a gente vai para o segundo ponto, que é precisamos ter domínio da nossa apresentação pessoal, certo? Então, como eu comentei anteriormente, vocês precisam saber falar as informações pessoais e ter esse jogo de cintura de dar uma informaçãozinha a mais ali sobre vocês, sabe? Se sobrar o tempo, vocês têm que saber o que falar. Gente, saber falar sobre si mesmo deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Então, se vocês chegarem e não conseguirem completar esse 1 minuto de tempo ali que vocês têm à disposição falando sobre vocês, já é um indicativo de que essa pessoa aí não estudou muito, essa pessoa aí tá muito nervosa. Então, é um pouquinho complicado. A gente tem que estudar bem, chegar bem forte nessa parte de apresentação pessoal, certo? Terceiro ponto. Vocês estão em um ambiente amigável. Sim, essa é um pouco engraçada, né? Por que incluir esse fato aqui no meio? É muito importante vocês terem isso em mente, porque muita gente, quando pensa em prova, concurso, prova de proficiência, chega a tremer, né? Fica nervoso, começa a pensar que vai ser uma situação difícil, tá ali frente a frente uma pessoa que tá te avaliando. Mas eu gostaria de lembrar que todos os lugares que aplicam as provas são escolas, tá? E assim,
Eu diria que 99% das pessoas que fazem parte de escola são professores, fizeram aulas de didática, então tem esse jeito, sabe, para lidar com pessoas. Vão ser pessoas fofas, queridas, que vão estar ali com vocês, vão dar um apoio até mesmo emocional para vocês. Claro que eles não podem, né, em teoria, falar com vocês sobre coisas secundárias ao exame, mas assim, um olhar, um jeito de falar, tudo isso ajuda, né, a gente a se sentir em casa. E eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu tenho uma aluna que mora na França. E aí ela sempre falou sobre isso, né? Sobre como é diferente a cultura de lá, as pessoas agem de um jeito diferente. E aí ela foi fazer a prova em outro país, na Espanha, e era uma escola de italiano. E ela disse que ela se sentiu muito assim em outro mundo, que ela se sentiu até mesmo um pouco parte do Brasil. Sentiu que as pessoas eram um pouco parecidas, né, com o jeito brasileiro de ser, porque era uma escola, então as pessoas já eram muito receptivas, muito queridas, e além disso, toda essa vibe do italiano é um pouco mais receptiva, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre os italianos serem mais calorosos e tudo mais. Então ela falou muito bem disso, que ela se sentiu muito bem naquele ambiente, que ela logo se sentiu à vontade para falar com a professora. Isso é muito importante. E aqui na minha cidade, Porto Alegre, a mesma coisa. A escola que aplica a prova, sempre escuto muitos comentários positivos sobre ela, sobre as pessoas. Eu conheço vários professores que trabalham lá e eu sempre escuto comentários muito positivos sobre a aplicação dessa prova, né? Sinto que as pessoas se sentem acolhidas ali. Por mais que seja uma situação tensa, que o professor não possa ele começar a falar da vida com vocês, né? Tem que focar no exame. Vai ser uma situação acolhedora. Então, sabendo disso, vocês vão se sentir muito mais calmos para fazer a prova. Eu acho, né? Pelo menos. 4 ponto muito importante. Você provavelmente vai usar só os tempos verbais do passado e do presente para falar na prova oral. Mas como assim, Júlia? Então por que tu fica aí insistindo em me ensinar o futuro, o imperfeito, tantos tempos verbais diferentes, se no final das contas eu vou usar mais o presente e passato próximo? O que acontece? Eu acho super importante a gente passar por todo o percurso que um aluno normal de B1 passaria. Um aluno normal, eu quero dizer, o que não quer fazer a prova, certo? Porque aí a gente vai ter acesso a diversos vocabulários, diversas situações de cultura italiana, a gente vai se aproximar da cultura italiana. Então eu acho muito legal, sim, as pessoas que escolhem fazer um curso mais formal para ter contato com colegas, se divertir e aprender todos esses tempos verbais do italiano até o B1. Mas, de qualquer forma, se você quiser focar só no que é importante para essa prova oral, você precisa ter bem dominado o presente do indicativo, verbos irregulares do presente do indicativo tem que saber também, não adianta saber só os regulares. Você tem que dominar bem o passado, passato próximo, porque provavelmente na parte ali de falar sobre uma temática, a escolha de vocês, vai ser um tema que precise falar no passado. Não necessariamente, tá? Pode ser que use mais o presente, mas tem grandes chances de ser o passado, então a gente precisa se preparar para isso. Isso sem falar na parte de produção escrita, né, que a gente não está falando aqui hoje, mas que com certeza vai solicitar o uso do passado em algumas construções. E o futuro? Bom, eu acho difícil, viu? Vendo as temáticas que a gente já teve em outros anos, eu acho difícil que apareça o futuro do indicativo na parte de prova oral. Claro que é importante saber, mas eu acho difícil aparecer. Então é bom a gente ter uma noção básica de como usar o tempo futuro. Eu já tive uma aluna que escolheu uma temática que era para falar sobre um sonho. E aí, quando ela foi falar do sonho, ela falou, eu vou realizar o meu sonho no ano que vem. E aí ela acabou tendo que falar tudo no futuro. Então é importante ter essa noção, sim, mas talvez você consiga fugir facilmente desse tempo verbal. Tem um tempo verbal que não aparece de forma muito direta, nem na parte mais gramatical da prova, ali de completar a lacuninha, e nem na parte de falar, mas que é importante saber, pelo menos a primeira pessoa. Por quê? Porque a gente usa para expressar os nossos desejos, os nossos sonhos, justamente essa temática aí da minha aluna.
é o condizionale, condizionale presente. Então, no mínimo, você precisa saber como se fala eu gostaria, eu iria, eu faria, esse tipo de construção. Io farei, io andrei, io vorrei. Hai capito? E por último, número 5, mas não menos importante, você precisa saber também que você não precisa saber de vocabulários muito específicos para fazer essa prova. Então, às vezes, a gente fica ali muito focados em algumas coisas específicas. Aí, falo de vocabulário, mas posso incluir a gramática também. Porque muita gente fica ali, ai, preposições, tem que saber tudo sobre preposições. Não, gente, você tem que saber o básico para poder contar a sua história, que você precisa contar na parte de produção oral e produção escrita. Mas vão ser poucas coisas. Por exemplo, como que eu falo, estou nessa cidade, vou para essa cidade, vim dessa cidade e coisas do tipo, mas com relação à nossa localização, certo? Aí, com relação ao vocabulário, sei lá, às vezes a gente fica lá em cores, animais, essas coisinhas assim, sabe, que a gente costuma gostar de ver, roupas. E tá legal, é interessante saber também tudo isso, mas a gente não precisa saber todas as roupas do mundo, todas as cores do mundo, porque o que a gente vai usar vai ser muito específico também. Eu vou usar cores se eu tiver que me descrever fisicamente na parte oral, por exemplo. E aí eu vou falar que ho i capelli castani, ho gli occhi castani, o azzurri, o verdi, quindi non userò tantissimi colori, hai capito? Animais nem se fala, né, gente? A gente vai usar os animais que a gente tem em casa, não vai falar de tubarão ali na prova, então é isso. É mais importante vocês saberem coisas práticas da prova do que focar nesses vocabulários específicos. Então esse vídeo é principalmente para ti que está começando a estudar sozinho, porque eu acho que se você já faz aula em algum curso, talvez você já tenha ouvido algumas dessas dicas. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado e ter trazido novidades. Se você tem alguma dúvida específica sobre essa prova, coloca aqui nos comentários e me segue para mais. Tchau!